Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Carlos Augusto Ramos, sou engenheiro florestal e consultor socioambiental. Eu nasci em Portel, no Marajó, fui registrado em Belém e fui criado no Jari. Eu queria comentar com vocês, rapidinho, coisa nem tão rápido, 5 minutos no máximo de vídeo, sobre flagelos. Flagelos humanos. Eu nasci em meados dos anos 70. Então eu não vi assim, eu era muito criança, eu não vi eh, o pico, o pico do governo militar, né, enquanto perseguição política, né? Eu não vi isso aí. Eu não vi esses anos mais sangrentos, né, da ditadura militar. Mas eu comecei a entender as coisas, né, na transição democrática, né, no processo de redemocratização, né, os anos ali 82, 84, eu comecei a perceber as coisas, entender como é que tinha algo diferente no mundo e no Brasil, né? Então assim, eu não vi o primeiro flagelo humano, que é o assassinato em massa de pessoas, né? O assassinato sistemático de pessoas na Segunda Guerra Mundial. Eu também não vi o assassinato pelo Estado, né? Pelo Estado de pessoas sem um julgamento, né? Que foi o caso do AI-5, né? Na ditadura militar, em que tinha pessoas tendo uma atividade paralela ao Estado, lendo o DOI-CODE, lá fazia a sentença, lá torturava, lá matava. Eu não vi isso. Mas eu pude ainda ver muito claramente o flagelo da fome. O flagelo da fome. Eu vi as reportagens de crianças brincando com ossinhos, né? Porque não tinham como ter brinquedos, né? Ossinhos de bois e vacas, né? Mortas de sede. Então, assim, eu não vi o processo ditatorial, mas eu vi a fome, né? E o Nordeste é a região que mais sofria com isso. No Norte, talvez por uma dádiva de Deus, né? Os rios e a floresta diminuíram um pouco a situação de penúria, né? Não que não houvesse pobreza, mas os rios, né? Eles conseguiam água, que a água é vida, conseguia nutrir, né, as pessoas, né? Mas no Nordeste isso era muito mais difícil. A seca é muito mais cruel. E os governos, eles não tinham uma organização para enfrentar o flagelo da fome. Eu acho que nem vontade política de enfrentar o flagelo da fome. Foi quando chegou os anos 90, né? Acho que eu não vou conseguir falar em 5 minutos, mas vamos lá. Tentar fazer o máximo um resumo. E chegou os anos 90. Os anos 90 chega o enfrentamento à inflação, que é um dos pilares para você conseguir diminuir, né, as dificuldades econômicas de um país, né? E por mais que eu tenha crítica, e agora é uma hora de fazer realmente uma reflexão profunda, né? Por mais que eu tenha crítica ao PSDB, né, por toda a sua política de entreguismo do patrimônio público, eles têm uma teima do Estado mínimo sem pensar no cidadão máximo, né? Ele entrega o Estado mínimo sem dar condições da pessoa assim poder ser o máximo para poder enfrentar isso aí, para poder ser o cidadão o mais bem preparado para poder enfrentar. Então, assim, mas apesar disso, a capacidade de diálogo das lideranças que tinham permitiu, por exemplo, surgir um plano real. Plano real. Eu não conseguia até então ver que um dia podia ser vencida a inflação. E o Plano Real conseguiu isso. O Plano Real conseguiu isso. Então, por mais que eu tenha críticas, no diálogo que foi feito, conseguiu trazer um plano como um Plano Real.
e um diálogo, inclusive, com as redes de supermercados, que eram as grandes vilãs, que pouca gente noticia isso, as grandes vilãs no combate à inflação. Então, até essa capacidade de dialogar que o Fernando Henrique Cardoso teve, de poder trazer esse pessoal para poder, olha, vamos equilibrar isso, não vamos fazer uma remarcação na doida, vamos tentar fechar uma... Vamos fazer com que a pessoa que compre pão hoje, que esse preço só mude daqui, pelo menos daqui a 6 meses. O que não acontecia, a mudança era semanal, você comprava um pão aqui, era um valor, depois comprava outro pão, na outra semana já era outro valor. Então o Plano Real estabiliza isso. Isso já começa a dar eu acho que é um grande um grande resultado da democratização, né? Sentar para discutir isso aí. E apesar das cabeçadas anteriores de presidentes, né, eleitos, né, mas esse foi o primeiro resultado assim que de estrutura, né? Eu posso dizer assim, né? Apesar da crítica que eu tenho. Mas aí chega, mas o flagelo da fome continuava, o flagelo da fome continuava. E eis que chega o governo Lula, né? E o governo Lula, tendo essa base do Plano Real e com uma intenção realmente, vontade política de fazer algo diferente em todo o Brasil, aí sim começa a ter resultados em cima do flagelo da fome. E isso, eu queria falar para vocês, assim, rememorar isso. O ano de 2005 foi fantástico, o ano de 2005. Eu não sei se vocês têm essa mesma impressão, a impressão que eu tenho, que parece que tudo, a mente abriu, tudo era possível, tudo era... Quer dizer que eu posso comer, quer dizer que eu posso comprar, quer dizer que eu posso estudar, quer dizer que eu posso me vestir. Então assim, abre-se um leque de oportunidades, né? E pela primeira vez, eu confesso, não tinha conhecido isso. O flagelo da fome tinha sido vencido. Não que não exista. Não que não exista. Mas é possível, agora, de forma concreta, segurá-lo. E todas as músicas que a gente escutava, eu escutava muito o Rapa, né? Que comentava nas suas músicas, olha, precisa comer para poder pensar, né? O Chico Sainz também falando sobre essas nas suas letras, né? Então a fome realmente ela impedia de pensar, e aí começa a pensar, as coisas foram avançando, né? Então assim, eu sei que teve muita dificuldade, eu acho que um outro flagelo que começou a surgir, que era a insegurança, né? Porque em toda essa caminhada do Brasil não se resolveu estruturas que ainda impediam as pessoas de ter tranquilidade. Então, nós enfrentamos a inflação, nós enfrentamos e vencemos a fome, mas algo algo de segurança, algo de saúde, algo de educação ainda precisava ser resolvido. E aí que está a minha crítica ao governo do PT, que não conseguiu resolver isso. E não vale dizer assim, o governo corrupto, não vale porque o governo PSDB foi tão corrupto ou muito mais corrupto. Então, não cabe, não dá para falar de um e outro que todos tiveram seus problemas, né? Mas eu acho que não discutir a dívida pública, não discutir a dívida pública, que não nasceu no governo petista, não ter discutido a dívida pública brasileira, onde os bancos acabaram enriquecendo mais do que já são, não discutir as concessões públicas de rádio e TV, para que realmente fosse algo democrático e sadio para a cidadania, isso também não foi resolvido. E acaba que não ter sido feita uma reforma política, não ter sido feita uma reforma tributária, onde realmente as grandes fortunas pagassem aquilo que fosse devido ao Estado brasileiro. Então, foram lacunas que a gente, enquanto sociedade, deixou de fazer. Né? Enquanto sociedade deixou de fazer. Porque não vai dizer que isso é culpa deste governo. Não.
Isso é uma culpa de sociedade. De sociedade. E agora nós estamos numa encruzilhada agora, né? Nós estamos falando de um outro flagelo. E, na verdade, o retorno de um flagelo, a violência. A violência, ela é um flagelo da humanidade. E a violência está por aí. Mas oficialmente ela tem que ser enfrentada. Mas e quando a violência ela passa a ser estatal? Quando a violência passa a ser uma política de Estado, aí nós temos o flagelo. Nós temos o flagelo. E sinceramente, eu não tenho nenhuma raiva das pessoas que votam naquele candidato que quer espalhar o ódio e que já falou da sua boca todo o preconceito possível contra as pessoas que ele não gosta. Os negros, os pobres, as mulheres, LGBTs, tudo que ele não consegue compreender, ele destila ódio. Então as pessoas que apoiam, que têm apoiado, eu digo o seguinte, eu sinceramente não tenho nenhum problema pessoal com vocês. Eu só queria que a gente sentasse para ver se esse é o caminho certo, que o Estado passe a ser violento de forma oficial. Porque o Estado, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista do judiciário, ele tem mostrado ações kafkianas. Eles têm mostrado filosofias que muitas vezes não é da justiça, e sim do seu fisiologismo. Né? Ou seja, trabalhar para si mesmo, alimentar a si mesmo e não o direito civil como deve ser exercido. Né? Então, assim, pessoal, assim, se você votou nele, se você votou naquele que fala sobre o ódio, vamos sentar, vamos tentar saber qual é a origem disso. Você não gosta, você não admite o governo petista, eu até entendo, né? Mas assim, vamos dar uma chance para que pelo menos o governo petista você vai lá e critica. E a chance é muito menor de você ser preso por causa da crítica. Mas a pessoa que espalha o ódio, ele dá claros sinais de que se você criticar o seu governo, você pode apanhar, você pode ir para a cadeia. E lá dentro tem pessoas que têm um ódio tão exacerbado que pode te torturar, que podem até te matar. É isso que chamam a situação paramilitar dentro do militarismo, né? Os paramilitares são mercenários, eles não têm nada a perder, eles querem, na verdade, se aproveitar de uma situação e levar para as profundezas o flagelo da violência. Então é isso que eu queria conversar. Viu, meu vizinho? Eu queria conversar com você, bem, queria sentar para ver, minha vizinha, para ver como é que é isso. Eu não acho que a gente deva ficar numa bolha, eu sei lá, eu aqui. Tem coisas muito mais importantes em jogo, né? Vamos sentar, porque isso vai discutir a situação da escola e o kit gay, então bora sentar, bora sentar. Mas tudo se resolve com o diálogo, nada se resolve com violência, com uma arma. Não é assim que se resolve os problemas do Brasil e da Amazônia. Né? O Nordeste deu uma resposta porque ele pensa, o Marajó deu uma resposta porque ele pensa, né? O que ele acha que é o melhor, né? Quem tem mais dado respostas. E eu acho que a gente precisa sentar para conversar, né? Lembrar das nossas amizades, lembrar das nossas conversas, né? Não vamos deixar, eu não admito deixar a minha opinião partidária deixar de falar com meu amigo. Só que nós estamos falando dessa vez de algo que é, desculpa, penso mostrado monstruoso. E nós temos que sentar, porque tolerar a intolerância não dá um bom caldo. Temos que sentar. A gente já viu isso. A história mostra isso. Tá? É isso. Bom dia a todos e a todas.